Mateus capítulo 9, verso 18, nos diz assim: enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã, curada. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela região. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos, e te suplicamos, ó Espírito Santo de Deus, que ministre a tua palavra. Deus, que sobre a tua palavra, que revele, Senhor, a tua palavra, Deus, a cada coração aqui presente, Deus, para te conhecer, para te servir e te adorar, em nome de Jesus, amém. Que nessa passagem de Mateus capítulo 9, verso 18, Jesus, ele é interrompido pelo chefe da sinagoga, e após o caminho por uma mulher que está sofrendo há 12 anos com uma dura e cruel enfermidade. Diz o texto que Jesus estava em Cafarnaum, e ele percorre aquele caminho, e as pessoas estão apertando a Jesus, porque sabe do poder das suas palavras, porque sabe que Jesus, a ele pertence todo o poder e autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18. Todos estão ali apertando, estão querendo algo de Jesus, em busca de esperança, consolo, revelação, ânimo, provisão, milagre, consolo eterno da parte de Deus. Todos estão ali querendo algo da parte de Jesus. É interessante que, em meio àquela agitação, chega um chefe, chega um homem responsável por uma sinagoga. E no tempo de Jesus, uma sinagoga não só era um lugar para ler a lei, a Torá, o Pentateuco, era um ambiente também para ter reservas para ajudar o órfão, a viúva e o oprimido. Mas também era um local para se discutir pequenas causas na sinagoga. Um chefe da sinagoga, ele era responsável em cuidar do ambiente arejado, limpo, confortável, mas também responsável pela oração, pelos cânticos, por aqueles que ali participavam e também que ministravam a palavra de Deus naquela sinagoga. Ele era um principal, um chefe, tipo um coordenador que cuidava daquele ambiente. É interessante que esse homem religioso, que era um judeu por tradição, por nascimento, ele sem reservas se prostra diante de Jesus
diante da sua escassez, diante da solução do problema que está o oprimindo, diz o texto, que a sua única filha agora está morta. Diz o texto, chegou o fim dos recursos, chegou o fim do poder, chegou o fim da própria capacidade humana. E esse texto diz que aquele homem era muito religioso. Entendemos que a religião daquele homem não foi capaz de trazer solução para a vida oprimida pela enfermidade da sua filha. O nome desse homem é descrito nos evangelhos por Jairo. Diz o texto, chefe da sinagoga, ele se aproxima de Jesus, adorando, prostrando-se humildemente, e diz: minha filha, Jesus morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Jairo reconheceu que diante da impossibilidade, da limitação e fragilidade da sua religião, somente uma pessoa poderia trazer plena paz, alegria, solução e tranquilidade para a sua vida: Jesus de Nazaré. Jesus é mais do que uma religião, meus irmãos. Jesus nos faz um convite para andar com Ele pela fé em suas palavras, porque, diz o texto, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus não é uma mera religião. Jesus é o próprio Deus, a presença de Deus encarnada, viva hoje, à destra de Deus, reinando poderosamente, e como diz o texto em Hebreus, intercede por cada um de nós. Diz o texto que Jairo não mediu esforços, foi urgentemente aos pés de Jesus, se prostra diante dele e diz: Jesus, eu tenho uma causa, eu tenho um dilema, eu tenho algo difícil, mas é sobre impossível que eu quero falar contigo, porque eu sei, se o Senhor colocar a sua mão sobre ela, a minha filha se levantará e voltará à vida. Meus irmãos, esse homem, ele passa do estado de um ser religioso para agora devotar, entregar sua fé unicamente em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo. Jairo, ele faz uma oração ousada. Ele vai diante de Jesus e diz: Jesus, toca na minha filha, põe a tua mão sobre ela. Eu creio que as tuas mãos graciosas, poderosas, podem trazer de volta a vida sobre o corpo da minha criança. Jairo, ele se prostrou diante de Jesus. Ele sim fez um pedido ousado: minha filha acaba de morrer, mas eu creio que tu és o Deus do impossível. Para os homens era tarde demais, para a religião era tarde demais, para os recursos naturais humanos era tarde demais. Mas o texto diz que Jairo, ele vai até Jesus, porque Jesus, ele tem a última palavra sobre os nossos impossíveis. Pastor, está difícil. Pastor, estou enfrentando uma tribulação, uma provação. Estou enfrentando um teste na vida. É um ambiente difícil. Jesus, não se esqueça, Ele tem a última palavra. A fé que toca o impossível, meus irmãos, começa quando reconhecemos a nossa totalidade
total dependência em Deus, através das palavras de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, outra vez ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo pode mudar radicalmente nossa vida, nosso estado emocional, e também mudar aqueles que estão ao nosso entorno. Jairo depositou toda a fé em Jesus, depositou toda a sua confiança em Jesus, toda a sua dependência exclusivamente em Jesus. Meus irmãos, não é a grandeza da nossa posição, não é os nossos recursos naturais, não são o nosso poder, a nossa capacidade, o nosso dinheiro que muda as situações difíceis na vida, mas é a nossa rendição completa em crer e reconhecer que Jesus, ele tem todo o poder, ele tem autoridade. Quem se ajoelha diante de Cristo não se desespera diante das impossibilidades. O texto diz que Jairo, ele fez o quê? Ele se prostrou diante de Jesus. Ele estava aflito, sim, ele estava talvez perplexo, temeroso pela circunstância, por aquela experiência difícil, sim, mas quando ele se ajoelha, ele deposita fé suficiente em Jesus Cristo diante das impossibilidades da vida. Mas em segundo lugar, a fé que toca o impossível pode romper, derrubar todas as barreiras para que venhamos tocar em Cristo. O verso 20, o verso 22 nos diz a palavra de Deus. Então Jesus, voltando-se e vendo a mulher, disse: coragem, filha, você foi salva, porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A mulher que estava percorrendo a multidão, após essa fala de Jesus com Jairo, começa a mentalizar a ideia: se eu chegar por trás de Jesus, tocar em suas vestes, eu serei curada. E é interessante o cenário. Primeiro momento mostra Jairo pedindo para Jesus ir tocar em sua filha. E no segundo momento mostra uma mulher que vai e toca na orla de Jesus. Ambas as pessoas aqui são cheias de fé, de confiança, de convicção, de certeza que Deus pode mover o impossível através do poder da sua graça. Diz o texto que aquela mulher não foi citada ao seu nome, anônima, impura segundo a lei, estava sofrendo há 12 anos, nenhum especialista, nenhum médico conseguiu pôr fim à sua enfermidade, ao seu sofrimento, mas diz o texto que ela, diante da gravidade e da situação desesperadora que estava enfrentando, ela disse: o dinheiro não pôde me socorrer, os especialistas não conseguiram me socorrer, agora deposito minha fé única e exclusivamente naquele que pode me sarar e me curar, se tão somente eu tocar em suas vestes. E assim diz o texto sagrado, que ela tocou nas vestes de Jesus, na roupa de Jesus, e ficou plenamente curada. Precisamos entender nessa noite que ela não se deixou ser intimidada pela multidão, não, ela não se deixou ser
ser levada pelo preconceito, porque em Números capítulo 19, em Levítico capítulo 15, vai dizer que uma mulher hemorrágica que tem fluxo de sangue menstrual, e essa mulher tinha um fluxo exagerado, diz o texto que era considerada impura, imunda, teria que se purificar após 7 dias para ser tornada e considerada como uma pessoa pura. Mas ela vai diante da multidão, crendo na cura, no milagre, em tocar a Jesus, mesmo não considerando ali as pessoas que estavam certamente olhando e conheciam a sua vida. Mas ela não se deixou se intimidar, ela não se deixou se levar pelo medo, ela não se deixou se levar por nenhuma circunstância, mas ela disse: se tão somente eu tocar em sua roupa. A fé que toca o impossível não espera condições especiais. Tanto Jairo como a mulher hemorrágica não esperaram um momento de bonança, de tranquilidade para pôr a sua fé diante de Jesus para ver o sobrenatural. E isso nós precisamos aplicar às nossas vidas. Relacionamentos quebrados, vidas complicadas, situações financeiras não estáveis, um ambiente que precisa ser cheio, atraído por pessoas. Precisamos desenvolver a mesma atitude de fé de Jairo, dessa mulher, de perseverar crendo que Deus tem poder para trazer o possível sobre qualquer situação que digam é difícil, é impossível. Podemos pela fé romper as barreiras, podemos pela fé ultrapassar os obstáculos, podemos pela fé vencer qualquer crítica, qualquer razão humana. A fé que não toca em Jesus continua vivendo o impossível. Será que nessa noite você vai decidir a ficar acomodado em sua própria razão, em seus próprios conceitos, em sua vida? Eu já conheço um pouco de Jesus. Será que isso é suficiente e que Deus se agrada tanto para mim como também para a sua vida? Quanto mais Deus deseja derramar, revelar mais da sua graça sobre as nossas vidas, e isso implica em desenvolver um caminho de fé. A fé que toca em Jesus transforma impossíveis em testemunhos vivos da poderosa mão de Deus, tanto na vida de Jairo como na vida dessa mulher hemorrágica. Diz o texto sagrado que o que isso aconteceu se tornou notório, conhecido, um acontecimento se espalhou por toda aquela região. A mulher que perseverou tocou na veste de Jesus e foi curada. De um homem que perseverou na fé em Jesus e teve a sua filha, a vida ressuscitada, restaurada. A fé que toca o impossível, crer no poder suficiente de Cristo sobre até o inimigo mais implacável do estágio da experiência humana na terra, que é a morte. Jesus chega à casa de Jairo, há choro, há desespero, há incredulidade, há pessoas impedindo, tumultuando o ambiente, mas Jesus chega com ousadia, com palavras poderosas, dizendo para aqueles que estão naquele local que saiam daqui, porque essa menina não está morta, mas dorme. Diz o texto
riam-se dele, mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. O possível diante do poder de Deus se torna notório. A mulher creu, Jairo creu. Nós também precisamos nos posicionar como homens e mulheres de fé diante dos impossíveis na vida. Para os homens, a morte é o fim, mas para Jesus, diz o texto, a menina estava somente roncando, estava dormindo. O ambiente é de incredulidade, é de incerteza, cheio de impossibilidades, de razões contrárias. Quando Jesus intervém e entra no ambiente, por causa de uma pessoa que deposita fé em suas palavras, o possível acontece. Nessa noite, meus irmãos, precisamos crer como essa mulher, crer como esse homem descrito em Mateus capítulo 9. A fé que toca o impossível não para diante dos diagnósticos, nem da má notícia, mas confia plenamente na autoridade de Jesus sobre a vida e sobre também a morte. Onde termina a esperança humana, começa a poderosa ação de Deus extraordinária, através de uma fé que toca o impossível. Nessa noite, decida se ajoelhar diante do Senhor Jesus, decida romper as barreiras pela fé, decida crer no poder do Senhor Jesus Cristo, mesmo que tenha que enfrentar as situações mais difíceis. A Bíblia diz que essa mulher depositou toda a sua fé. A Bíblia diz que esse homem chamado Jairo depositou toda a sua fé em Jesus. Ambos não saíram de mãos vazias, não foram desamparados, foram socorridos, foram acolhidos, foram contemplados, viram o poder, a glória de Deus, o favor de Deus, através de uma posição, um posicionamento, uma postura, um caminhar, um olhar para frente, no presente, enxergando Deus já em nossas vidas. Se você deseja andar pela fé, olhar pela fé, queira ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, à luz da Tua palavra, Senhor, nós cremos que a Tua palavra gera esperança, nós cremos que a Tua palavra gera vida, nós cremos que a Tua palavra gera fé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, desperta, Senhor, a cada coração aqui presente, ó Deus, para viver mais de Deus, mais da Tua presença, mais do sobrenatural, mais da Tua intervenção, mais da Tua unção. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos perdão, Senhor, se em momentos em nossa caminhada, ó Deus, estamos alimentando incredulidade. Retira toda incredulidade, retira, Senhor, todas as incertezas, ó Deus, todas as limitações, ó Deus, nos faz caminhar, nos ajuda, Senhor, ó Deus, a andar pela fé, a olhar pela fé, a falar pela fé, ó Deus, a pensar pela fé, ó Deus, a alimentar a Tua palavra em nossos corações, para corresponder a Ti e glorificar ao Senhor, ó Deus, dando testemunhos da Tua graça e do Teu poder. Que haja, Senhor, liberação de cura, ó Deus, liberação de milagres, liberação do Teu extraordinário, do sobrenatural em cada vida aqui presente. É o que nós te suplicamos, ó Espírito Santo de Deus.
Em nome do Senhor Jesus, amém.